Jesus é o fundamento da igreja. E esse fundamento da igreja se ergue com 12 colunas. Os apóstolos, a fé apostólica. Nós somos membros de um corpo. E neste corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte, os apóstolos têm uma missão recebida de Jesus, de gerar esse corpo unido a eles. Os apóstolos são como que órgãos desse corpo de Cristo, que vão gerando vida e que geram vida em nós. Vamos para mais uma homilia do Padre Paulo Ricardo, e essa homilia é uma joia rara, para os católicos que querem aprender e entender a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei católicos, mas todos podem vir aqui no canal para aprender, e não para atacar a nossa fé. Por isso eu vou deixar esse aviso, senhores e senhoras protestantes, o canal Católicos e Santos é direcionado aos católicos, e a todos que querem aprender a doutrina de Jesus. Por isso peço respeito ao canal, aos nossos sacerdotes, nesse vídeo em especial ao Padre Paulo Ricardo, e principalmente a nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Se vocês vierem aqui nos atacar, irei denunciar e bloquear todos vocês. Se vocês não concordam, não precisam vir aqui. Exigimos respeito à nossa fé. Essa perseguição já ultrapassou todos os limites. Nessa homilia o Padre Paulo fala da doutrina dos apóstolos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus foram também curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de 2 apóstolos, São Simão, o Zelota, ou São Simão Cananeu, e São Judas, chamado São Judas Tadeu. Esses 2 santos são celebrados juntos, porque juntos eles estão sepultados na Basílica de São Pedro. Quem entra na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o altar principal, é claro, é dedicado a São Pedro, porque é ali que São Pedro está sepultado. À esquerda de quem entra, né, a Basílica de São Pedro é um formato de cruz latina. No braço esquerdo de quem entra, tem um altar onde está o Santíssimo Sacramento, o altar de São José. E naquele altar de São José estão sepultados os 2 apóstolos, São Simão e São Judas. São venerados juntos porque juntos estão sepultados, mas a tradição também os uniu. Não se sabe ao certo qual é o relacionamento entre os dois de parentesco. Existe uma hipótese
de que eles sejam irmãos entre si e que inclusive sejam também ambos parentes de Jesus, ou seja, primos de Jesus. Mas todas essas tradições são muito incertas. O que interessa para nós, quando nós celebramos os apóstolos, não é a biografia pessoal dos apóstolos, mas o que nos interessa são os apóstolos. Quando a igreja finalmente triunfar, quando a esposa de Cristo descer do céu na sua glória, nós veremos quem são os apóstolos, porque ela está toda ela edificada em 12 colunas, 12 fundamentos, que são os apóstolos. A igreja crê verdadeiramente que estes discípulos que foram escolhidos por Jesus estão sim colocados num lugar especial no céu e têm uma função especialíssima em nossa vida espiritual. Vejam, ao dizer que a igreja está fundada nos 12 apóstolos, nós estamos dizendo concretamente que na minha vida de fé, na minha vida sobrenatural, ou seja, a graça que em mim está, onde está a fé, a esperança, a caridade, etc. A graça que está dentro de mim, ela foi colocada aqui, de alguma forma, pelos apóstolos. Eles têm uma missão especial de edificar a igreja. Jesus, antes de subir aos céus, disse a eles: todo o poder me foi dado sobre o céu e a terra. Ide por todo o mundo. E então prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Ao mandar os apóstolos por todo o mundo e prometer que estaria com eles, claro, Jesus está falando de nós, está falando que estaria conosco, mas também está dizendo que Jesus estará agindo através dos apóstolos até a consumação dos tempos. No céu, eles não estão menos ativos. Se Santa Teresinha do Menino Jesus pôde dizer que eu passarei o meu céu a fazer o bem sobre a terra, o que não fazem os apóstolos? O que não realizam os apóstolos constantemente em nossas almas pela intercessão? É verdade, os apóstolos, nem sempre as pessoas têm muita devoção aos apóstolos. Se vê devoção a santos, às vezes mais próximos de nós no tempo, né? Que a gente conhece mais a biografia, parecem mais simpáticos, parecem mais conhecidos. Nós temos uma necessidade de conhecer os detalhes da vida dos nossos amigos. Então, quando a gente vai ler a biografia de Santa Teresinha, a gente fica encantado e vê os detalhes, né? Vê as coisas, etc. Já os apóstolos que viveram há 2000 anos atrás e tem aí, uma notícia da vida deles que é muito encoberta por lendas contraditórias. Uma fonte diz uma coisa, outra fonte diz outra, etc, etc. Nós não temos muita noção daquilo que é a vida pessoal deles. Mas nós devemos ter noção daquilo que é a vida deles em nós. Nossa fé é apostólica. Nossa fé é a fé deles. E se eles não tivessem existido e sido fiéis, mesmo depois de conversões, nós não estaríamos aqui. A nossa fé, a fé da igreja, é gerada nos apóstolos. É gerada nos apóstolos porque Jesus, querendo reformar o povo de Deus, reformular o povo de Deus,
ampliou o povo que antes era fundado nos 12 filhos de Jacó. Muitas pessoas ficam debatendo, dizendo assim: ah, mas Jesus não fundou a igreja. Como não? Vejam, primeiro, não dá para você dizer assim, que Jesus fundou a igreja no sentido que nada existia, aí Jesus foi no cartório e registrou, não é, o CNPJ da igreja. Não é isso. A igreja, ela já existia no Antigo Testamento. Eclésia ab Adam. A igreja vem desde Adão. Todos aqueles que estão no céu e que são membros do corpo de Cristo são igreja. No Antigo Testamento, os que foram salvos, todos são a igreja. Acontece que quando veio nosso Senhor na plenitude dos tempos, a igreja que era mais restrita, era um grupo menor, o povo de Deus era constituído pelas 12 tribos dos filhos de Jacó. A igreja era basicamente constituída pelas 12 tribos. Esse número ele é limitado. O Apocalipse nos fala que esse número é limitado. Ele diz, são 144 mil. Não quer dizer que esse número seja exato, mas só para dizer que são poucos. Ou seja, 12 mil de tal tribo, 12 mil de outra tribo, 12 mil de outra tribo, até as 12 tribos, 12 mil. Aí no final, São João no Apocalipse nos diz, e então eu vi uma grande multidão incontável. São os santos do Novo Testamento. Então, quando Jesus fundou a igreja, ele pegou a igreja que já existia, os justos, e que estava fundada basicamente nas 12 tribos de Jacó. Ele então escolheu 12. Ao escolher os 12 ligados a ele, não mais ao vínculo de sangue de filho de Abraão, mas ao vínculo de fé, na fé de Abraão. A fé que agora se manifesta completamente na nossa fé em Jesus. A fé apostólica, esta, né, é a realidade da igreja reformada, reconfigurada, refeita, renovada por Jesus. Jesus renovou a igreja. O povo de Deus que já existia no Antigo Testamento, agora é ampliado e alargado com os 12 apóstolos no Novo Testamento. Não há nenhum estudioso, nenhum exegeta, nenhum crítico histórico que duvide que Jesus escolheu os 12. Esse é um dos atos históricos mais inquestionáveis de Jesus. Ele escolheu 12. Ao escolher os 12, ele estava sim mostrando qual é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. E esse fundamento da igreja se ergue com 12 colunas, os apóstolos, a fé apostólica. Nós somos membros de um corpo, e neste corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte, os apóstolos têm uma missão, recebida de Jesus, de gerar esse corpo unido a eles. Os apóstolos são como que órgãos desse corpo de Cristo, que vão gerando vida e que geram vida em nós. Quando nós dizemos que a igreja é apostólica, não estamos somente dizendo que, claro, dizemos também, mas não estamos somente dizendo que a igreja é apostólica porque nós temos a mesma fé dos apóstolos. Claro, isso é evidente. Não é só por isso. Porque nós temos os mesmos sacramentos que foram transmitidos para os apóstolos. Claro, mas também não é só por isso. Porque nós temos o mesmo governo eclesiástico que vem desde o tempo dos apóstolos. Claro, mas não é também só por isso.
Nós dizemos que a igreja é apostólica porque nós somos um só corpo com estes homens que estão no céu. Eles estão unidos a nós, misticamente e sobrenaturalmente. Os 12 apóstolos estão unidos a você mais do que a sua mão está unida ao seu braço. Porque o Espírito Santo nos une com a maior força do que a nossa alma une os membros do nosso corpo. Os membros do corpo de Cristo estão todos unidos pelo Espírito Santo. Os apóstolos fazem parte de nós. E fazem parte de nós, como todos os santos, sim, mas fazem parte de nós de forma especialíssima, para gerar a igreja de Cristo. Estarei convosco todos os dias. Portanto, devemos não somente ter devoção dos apóstolos por causa dos eventuais milagres, não é? São Judas Tadeu é conhecido pelos milagres e pelas causas impossíveis. Sim, pelo amor de Deus, continuem rezando pelos milagres. Mas os apóstolos nos dizem respeito porque eles são instrumento de Deus para a nossa salvação. No céu, nós nos ajoelharemos diante dos 12 apóstolos e beijaremos os seus pés e agradeceremos e diremos: se não fosseis vós, nós nada seríamos. Nossa gratidão aos apóstolos. Eles devem fazer parte de nossa vida, parte de nosso dia a dia. E é por isso que a igreja, durante séculos, naquela que durante séculos foi a única oração eucarística da igreja, o cânon romano, a igreja fazia questão, durante séculos, de mencionar os 12 nomes dos 12 apóstolos, um por um, todos os dias. Na oração eucarística, no cânon romano, que nós iremos usar daqui a pouco, a igreja diz diariamente, ao longo dos séculos, esses 12 nomes. Os 11 escolhidos diretamente por Jesus antes da consagração. E aquele que foi escolhido depois de Pentecostes, Matias, depois da consagração. Menciona os 12, mas não no mesmo momento. É 11 e 1. Para fazer essa distinção, né, da escolha antes de Pentecostes e a escolha depois, antes de Pentecostes, antes da ressurreição de Jesus, né, e a escolha depois da ressurreição de Jesus. Então, coloquemos, né, nossas vidas na presença dos apóstolos. Tenhamos grande confiança na intercessão deles e na ação dos apóstolos que geram em nós essa fé, esta presença mística, sobrenatural ao longo dos séculos, desses 12 homens que geram a nossa fé. Que belíssima explicação do nosso querido Padre Paulo Ricardo. Como o Padre Paulo falou, a nossa fé está fundamentada na fé dos apóstolos. Que Cristo é o corpo místico e a cabeça da igreja, e nós cristãos os membros. Que os apóstolos são as 12 colunas de sustentação dessa igreja e Jesus a coluna maior. Isso quer dizer que Jesus é a pedra angular que sustenta toda a estrutura da igreja. Só existe uma igreja que a fé está fundamentada na fé dos apóstolos. Essa igreja é a mesma igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos. Essa igreja é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a verdadeira Igreja Universal, a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.